Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje vamos mergulhar fundo em um tema que você selecionou: o mundo do controle de processos em plantas químicas. É um tema fascinante. Eu sei que parece um pouco técnico a princípio, mas acredite em mim, essa área impacta tudo, desde a segurança das operações, Sim, sim. até o meio ambiente e, claro, os lucros. A gente tem aqui seus artigos e anotações, e vamos juntos desvendar os segredos por trás desse universo. É verdade, o controle de processos é como um maestro de uma orquestra, sabe? Ele garante que todos os instrumentos toquem em harmonia para criar uma bela música. Que analogia interessante. No nosso caso, a música é uma produção segura e eficiente. Perfeito. E falando em música, vamos começar com o artigo marlin002.pdf que você compartilhou. Ah, sim, um clássico. Ele escreve um processo chamado separação flash, que nos ajuda a entender os princípios básicos do controle. Imagine um líquido sendo aquecido e parcialmente vaporizado. Essa mistura então flui para um vaso com uma pressão mais baixa, e a diferença de pressão faz com que ela se separe em duas fases, vapor e líquido, cada uma rica em componentes diferentes. Exatamente. A separação flash, apesar de simples, ilustra os objetivos do controle de processos. Mesmo nesse processo aparentemente básico, você lida com a regulação de pressão e temperatura, garantindo a segurança e otimizando a composição dos produtos finais. É como um microcosmo do panorama geral, né? Isso. E o artigo destaca 7 objetivos principais do controle de processos. Fiquei surpreso ao ver como eles estão interligados. O primeiro, e sempre o mais importante, é a segurança. Sem dúvida. A segurança é primordial. Os sistemas de controle de processos são projetados para manter as variáveis críticas dentro dos limites seguros de operação. É como uma rede de freios e contrapesos que impedem reações descontroladas, acúmulo de pressão ou qualquer evento perigoso. E não se trata apenas de prevenir acidentes, mas também de reagir de forma rápida e correta se algo inesperado acontecer. É tipo, mesmo com melhor planejamento, imprevistos acontecem, né? Acontecem, sempre. E aí que entram os sistemas de emergência, como a válvula de segurança no vaso de separação flash, Exatamente. pronta para liberar o excesso de pressão se as coisas esquentarem demais. É como ter um plano B para o seu plano B. Redundância e mecanismos à prova de falhas são essenciais para garantir a segurança. São camadas de proteção trabalhando juntas para proteger as pessoas e o meio ambiente. E por falar em meio ambiente, esse é o segundo objetivo, né? Me impressionei com quantos sistemas de controle podem fazer para minimizar o impacto ambiental de uma planta. É verdade. Além de conter os riscos, o controle de processos pode otimizar as operações para reduzir emissões, desperdícios e consumo de energia. Monitorando e ajustando cuidadosamente as variáveis, você garante uma operação mais limpa e eficiente. Então não se trata apenas de controlar danos, mas de minimizar proativamente o impacto ambiental. E claro, a gente não pode esquecer da proteção dos equipamentos, né? Claro. Porque são caros. Nenhum gerente de planta quer paradas não planejadas por causa de um reator superaquecido ou uma bomba que ficou sem fluido. Com certeza. Os sistemas de controle atuam como guardiões dos ativos da planta, evitando danos ao manter tudo funcionando dentro dos limites especificados. Imagine um check-up constante nos equipamentos, garantindo seu desempenho máximo e prevenindo quebras dispendiosas. É como uma manutenção preventiva em tempo real. Isso mesmo. E parece que a operação suave anda de mãos dadas com a proteção dos equipamentos. Um processo estável e previsível significa menos desgaste nas máquinas. Exatamente. Minimizar as flutuações em variáveis, como temperatura, pressão e vazão, se traduz em menos estresse no equipamento, prolongando sua vida útil e reduzindo paradas inesperadas. A operação suave também leva a menos interrupções nos processos subsequentes, tornando toda a planta mais eficiente. E, por falar em eficiência, chegamos à taxa de produção, né? Obter o máximo da planta, mas sem comprometer a segurança. Encontrar esse ponto ideal parece ser a essência do controle de processos. Com certeza. O controle de processos ajuda a otimizar as taxas de produção, equilibrando objetivos concorrentes. Queremos que o sistema produza o máximo possível sem sacrificar a segurança, a qualidade ou exceder os limites dos equipamentos. É uma dança delicada, mas sistemas de controle bem projetados mantêm o ritmo fluindo perfeitamente. E agora vamos falar sobre o controle de qualidade, né? Afinal, o sucesso de uma planta química depende da produção consistente de produtos de alta qualidade. E é aí que o controle de processos brilha. Ao controlar meticulosamente variáveis como a temperatura, pressão e composição, você garante que o produto final atenda às especificações precisas todas as vezes. É como ter uma garantia de consistência e qualidade incorporada ao próprio sistema. É como ter uma equipe de controle de qualidade embutida trabalhando 24 horas por dia. Eu sei que algumas pessoas podem pensar que o controle de processos é apenas manter as coisas seguras e estáveis. Mas, surpreendentemente, esse artigo mostra como ele pode aumentar a lucratividade. E é aí que fica realmente interessante. Lembra dos graus de liberdade que mencionamos?
Depois de atender aos objetivos essenciais de segurança e qualidade, você pode manipular variáveis para otimizar o lucro. Isso pode significar minimizar o uso de energia, maximizar o rendimento ou ajustar o processo para favorecer os produtos mais valiosos. É como extrair cada gota de valor do processo, Isso. sem sair dos limites de operação seguros. Eficiência pura. Exatamente. E com os dados e insights certos, você pode refinar e aprimorar continuamente suas estratégias de controle de processos para otimizar ainda mais a lucratividade. Falando em dados, o próximo objetivo, monitoramento e diagnóstico, parece ser o sistema nervoso de toda a operação. Gostei de como o artigo descreve 2 níveis distintos de monitoramento. Um para os operadores, que mantêm as coisas funcionando em tempo real, e outro para os engenheiros, que analisam as tendências de longo prazo e identificam áreas de aprimoramento. É uma ótima observação. Temos sistemas de monitoramento em tempo real, com painéis e alarmes, alertando os operadores sobre qualquer problema imediato que precise de atenção. E há a camada analítica mais profunda, onde os engenheiros usam dados históricos para identificar padrões, diagnosticar problemas e ajustar o processo para otimização a longo prazo. É como ter um ciclo de feedback constante, permitindo que a planta aprenda e melhore ao longo do tempo. Isso mesmo. A gente tem esses 7 objetivos, todos trabalhando juntos para criar uma rede complexa de controle. Mas como você define esses objetivos na prática? Onde a borracha encontra o asfalto, por assim dizer. É aí que entra o conceito de janela operacional, um conceito crucial no controle de processos. Imagine um espaço multidimensional, onde cada dimensão representa uma variável-chave do processo. A janela operacional define a região segura e viável dentro desse espaço, onde você pode operar sem arriscar a segurança ou violar limites ambientais ou dos equipamentos. Então, é como desenhar um limite em torno das condições aceitáveis de operação, uma zona segura para a planta operar. Mas dentro dessa zona segura ainda há muito espaço para avaliação, certo? Como você decide onde definir os pontos de operação ideais dentro da janela? Aí entram os objetivos econômicos da planta. Você quer encontrar o ponto de operação dentro da janela que maximize o lucro, ou, no caso de uma concessionária, minimize os custos. Isso envolve analisar taxas de produção, consumo de energia, custos de matéria-prima e valor dos produtos. Então, encontrar o ponto ideal que equilibra segurança, eficiência e lucratividade, como um quebra-cabeça tridimensional onde você busca a configuração perfeita. Exatamente. E aqui as coisas ficam interessantes porque você precisa levar em conta a variabilidade. Não dá para mirar apenas no ponto de operação ideal teórico, pois distúrbios como flutuações na composição da matéria-prima ou na temperatura ambiente sempre introduzem variações no processo. Certo, então é preciso encontrar um ponto de operação robusto o suficiente para lidar com esses inevitáveis solavancos no caminho. Mas minimizar essas variações, aperfeiçoando o controle, não permitiria operar mais próximo do ponto ideal. Essa é a sacada. Quanto mais preciso o controle, menores as variações e mais próximo você pode chegar do ótimo teórico, sem correr o risco de violar restrições. Então é um ato de equilíbrio entre buscar alto desempenho e manter a margem de segurança. Mas sejamos realistas. Mesmo com os melhores sistemas de controle, sempre haverá variação, certo? Como você incorpora isso na análise econômica. É aí que entram as distribuições de frequência. Analisando dados históricos, você pode ter uma ideia de quanta variação é provável em cada variável. E isso permite estimar a probabilidade de exceder as restrições e incorporar esse risco nos cálculos econômicos. É tomar decisões informadas com base em uma compreensão realista da variabilidade inerente ao processo. Então não se trata apenas de otimizar para um único ponto, mas sim para um intervalo de possibilidades e entender como esse intervalo impacta seus resultados. Exatamente. E aí entra a boa engenharia de controle, projetar sistemas que lidam com essas variações, mantendo o processo estável e minimizando o impacto dos distúrbios em seus objetivos principais. É como construir uma fortaleza que resiste aos inevitáveis ciclos das forças da variabilidade. Gosto da analogia. É criar um sistema resiliente que se adapta e mantém o desempenho ideal mesmo diante da incerteza. O artigo do Marlin detalha os benefícios de um bom controle, mas também destaca a importância de garantir que o controle seja possível em primeiro lugar. Parece que existem fatores-chave a serem considerados durante a fase de projeto da planta para garantir a controlabilidade. Com certeza. Começa com ter as ferramentas certas para o trabalho. Você precisa de sensores e instrumentos de medição adequados para ter uma visão clara do que está acontecendo no processo. Depois, precisa de atuadores válvulas, bombas, aquecedores que respondam efetivamente aos comandos do controlador. É como garantir que você tem os instrumentos certos na orquestra antes mesmo de começar a compor a sinfonia. Mas é mais do que apenas ter o hardware certo, não é? O próprio projeto do processo pode impactar a controlabilidade. Exatamente.
Alguns processos são inerentemente mais estáveis e fáceis de controlar do que outros. Por exemplo, um processo com grandes tanques de amortecimento ou armazenamento intermediário pode ser mais tolerante a distúrbios, enquanto um processo altamente integrado com mínimo armazenamento pode ser muito mais sensível. É como incorporar amortecedores para absorver os impactos externos. Mas às vezes esses impactos vêm do próprio sistema, certo? Como loops de feedback que amplificam pequenas variações em grandes oscilações. Exatamente. Entender o comportamento dinâmico do processo, como as variáveis interagem e se influenciam ao longo do tempo, é crucial para projetar estratégias de controle eficazes. É como mapear essas relações de causa e efeito para antecipar como o sistema responderá às mudanças e projetar controles que previnam esses loops de feedback descontrolados. Precisamente. E é aí que entram os cálculos de controle, os algoritmos que processam os dados dos sensores, comparam com os setpoints desejados e enviam sinais para os atuadores para manter tudo nos trilhos. É como um maestro lendo a partitura, ouvindo a música e fazendo ajustes sutis para manter a orquestra em harmonia. Mas existem diferentes tipos de cálculos de controle, certo? O artigo do Marlin menciona alguns, como feedback, feed-forwards e até controle preditivo. Sim, cada tipo de cálculo de controle tem seus pontos fortes e fracos, e a escolha do mais adequado depende das características específicas do processo e dos objetivos de controle. É como escolher a ferramenta certa para a tarefa. Mas, independentemente do cálculo específico, o objetivo é sempre o mesmo: minimizar a variação, manter a estabilidade e garantir que o processo funcione de forma suave e eficiente. Exatamente. Para isso, você precisa de um profundo conhecimento do processo em si, sua dinâmica, suas limitações e seu potencial de otimização. É como ser um detetive desvendando os segredos do processo e usando esse conhecimento para orquestrar uma sinfonia de eficiência e produtividade. Valor essa analogia. É combinar a compreensão científica com a engenhosidade da engenharia para criar um sistema que trabalhe em harmonia com a natureza e não contra ela. Abordamos bastante coisa aqui, desde os objetivos fundamentais do controle de processos até os fatores que influenciam sua eficácia. Mas antes de encerrarmos desta parte do mergulho profundo, quero tocar em um último ponto que o artigo do Marlin enfatiza e que estamos insinuando ao longo da nossa conversa: o papel crítico da expertise humana no controle de processos. Um ponto crucial. Mesmo com sistemas automatizados mais sofisticados, o julgamento humano e a experiência continuam sendo essenciais. Os operadores precisam interpretar dados, diagnosticar problemas e tomar decisões informadas em tempo real. E os engenheiros precisam monitorar, analisar e adaptar continuamente as estratégias de controle para otimizar o desempenho e responder às condições em mudança. Então não se trata apenas de construir sistemas inteligentes, mas de capacitar pessoas inteligentes para usá-los de forma eficaz. Exatamente. É criar uma parceria entre a inteligência humana e a inteligência da máquina, onde cada uma complementa e aprimora a outra. É como ter um maestro que não apenas lê a partitura, mas também sente a música, improvisando e adaptando para criar algo verdadeiramente extraordinário. Bem, percorremos um longo caminho nesta primeira parte do nosso mergulho profundo no controle de processos. E à medida que nos aprofundamos neste mundo, você verá que o controle de processos é uma jornada de aprendizado e aprimoramento contínuos. É buscar constantemente maneiras de refinar as estratégias, expandir os limites e alcançar um desempenho ainda melhor. Já sinto que preciso atualizar meu modelo mental de uma planta química. Não se trata apenas de tubos e reatores, mas de um sistema incrivelmente complexo e dinâmico, com todos esses loops de feedback interconectados e oportunidades de otimização. Ótima maneira de colocar. Para dominar a arte do controle de processos, você precisa abraçar essa complexidade. Ver a planta como um organismo vivo que respira e responde ao ambiente. Estou pronto para abraçar a complexidade. Antes de prosseguirmos, quero ter certeza de que conectamos todos os pontos sobre o conceito de janela operacional. Falamos sobre a zona segura, o ponto de operação ideal e o impacto da variabilidade. Mas como você define os limites da janela operacional na prática? É aí que entram o julgamento e a experiência da engenharia. Você precisa analisar o processo, considerar todas as restrições potenciais, limitações do equipamento, limites de segurança, regulamentações ambientais, especificações de qualidade do produto e traduzi-las em limites numéricos específicos para cada variável. É como desenhar um mapa detalhado do território operacional seguro, com todos os perigos e limitações potenciais claramente marcados. Exatamente. E esse mapa precisa ser dinâmico, pois os limites podem mudar com o tempo. Os equipamentos podem se degradar, as regulamentações podem mudar, novos conhecimentos sobre o processo podem surgir. Você precisa reavaliar e ajustar continuamente os limites operacionais para garantir que está sempre operando com segurança e eficácia. É como ser um cartógrafo da planta, atualizando constantemente os mapas para refletir a paisagem em constante mudança. Uma ótima analogia.
Assim como um bom mapa ajuda você a navegar por territórios desconhecidos, uma janela operacional bem definida ajuda você a navegar pelas complexidades do processo e tomar decisões informadas sobre como otimizar o desempenho. Agora, vamos mudar de marcha e falar sobre os cálculos de controle, os algoritmos que são o cérebro da operação. O artigo do Marlin dá uma ideia dos diferentes tipos, mas estou curioso para saber mais sobre como eles funcionam na prática. Vamos começar com o clássico: controle por feedback. Parece que é o carro-chefe da maioria dos sistemas de controle de processos. É verdade. O controle por feedback é como um mecanismo de autocorreção. Você tem um sensor medindo a variável controlada, digamos, a temperatura em um reator. Essa medição é realimentada para o controlador, que a compara com o set point desejado. Se houver um desvio, o controlador envia um sinal para um atuador, com uma válvula que controla o fluxo de água de resfriamento para trazer a temperatura de volta ao ponto desejado. Então é um circuito fechado, monitorando e ajustando constantemente para manter as coisas nos trilhos. Mas isso não significa que o sistema está sempre reagindo aos erros, sempre correndo atrás do prejuízo. Sim, essa é uma das limitações do controle por feedback. Ele não consegue antecipar distúrbios, apenas reagir a eles depois que já afetaram o processo. É por isso que você costuma ver oscilações em sistemas controlados por feedback, enquanto o controlador tenta alcançar o alvo em movimento. Como um equilibrista fazendo ajustes constantes para se manter equilibrado. Eficaz, mas talvez não a performance mais graciosa. Exatamente. Em alguns casos, essas oscilações podem ser problemáticas, especialmente se o processo for sensível a mudanças rápidas ou se as ações de controle forem muito agressivas. É aí que entram os outros tipos de cálculos de controle, certo? Como o controle feed-forward, que parece ser focado em antecipação. Isso mesmo. O controle feed-forward é como ter uma bola de cristal. Ele tenta prever os distúrbios antes que eles impactem o processo e toma ações corretivas de forma proativa. Por exemplo, se você sabe que a composição da corrente de alimentação de entrada está prestes a mudar, pode ajustar outras variáveis do processo com antecedência para compensar essa mudança e minimizar seu impacto na variável controlada. É como se antecipar a curva, em vez de reagir constantemente a ela. Mas isso não exige uma compreensão profunda do processo, de como todas essas variáveis interagem e se influenciam. Com certeza. O controle feed-forward requer um bom modelo do processo, uma representação matemática que capture as relações de causa e efeito. E isso nem sempre é fácil de desenvolver, especialmente para processos complexos com comportamento não linear. Então é uma abordagem mais sofisticada, mas potencialmente muito mais poderosa se você conseguir executá-la. Você mencionou o controle preditivo antes, que parece ainda mais futurista. O controle preditivo é como levar a bola de cristal para o próximo nível. Ele usa o modelo do processo para prever a trajetória futura da variável controlada, não apenas para um único passo de tempo, mas para um horizonte de vários passos. Em seguida, ele otimiza as ações de controle para minimizar a diferença entre a trajetória prevista e o set point desejado, levando em consideração as restrições e os distúrbios futuros. É como jogar xadrez, pensando vários movimentos à frente e antecipando as respostas do seu oponente. Exatamente. O controle preditivo se tornou cada vez mais popular nos últimos anos, graças aos avanços no poder computacional e nas técnicas de modelagem. Ele é particularmente adequado para processos complexos, com longos atrasos de tempo ou loops de controle interativos. Parece incrivelmente poderoso, mas também incrivelmente complexo. Imagino que seja preciso muita expertise para projetar e implementar esses sistemas de controle preditivo. Você está absolutamente certo. O controle preditivo não é uma solução pronta para usar. Ele requer um profundo conhecimento do processo, ferramentas de modelagem sofisticadas e ajuste cuidadoso para garantir que funcione como pretendido. Então não se trata apenas dos algoritmos, mas das pessoas por trás deles, os engenheiros com conhecimento e a experiência para traduzir esses modelos matemáticos em resultados reais. Com certeza. A expertise humana ainda está no centro do controle de processos, mesmo com as ferramentas e técnicas tornando mais sofisticadas. Agora, vamos dar um passo atrás de pensar em como todos esses conceitos se relacionam com o panorama geral, os objetivos gerais da planta. Falamos sobre como o controle de processos pode melhorar a segurança, a eficiência e a lucratividade. Mas uma coisa que me chamou a atenção nas suas anotações, e acho que é algo que muitas vezes negligenciamos, é o papel do controle de processos em garantir a sustentabilidade ambiental. Um ponto crucial, e que está se tornando cada vez mais importante à medida que enfrentamos os desafios das mudanças climáticas e da escassez de recursos. O controle de processos pode desempenhar um papel vital na minimização da pegada ambiental das plantas químicas. E não se trata apenas de cumprir as regulamentações, mas de ir além desses requisitos mínimos e buscar uma operação verdadeiramente sustentável. Exatamente.
O controle de processos pode contribuir para esse objetivo de várias maneiras. Por exemplo, otimizando o uso de energia, você pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Minimizando o desperdício e os subprodutos, você reduz o impacto ambiental geral da planta. E monitorando e controlando cuidadosamente as emissões, você garante que está dentro dos limites regulamentares. Correto. Mas vai além do monitoramento, trata-se de usar esses dados para identificar oportunidades de melhoria, encontrar maneiras de ajustar o processo para reduzir ainda mais as emissões. É uma jornada contínua de otimização. É como transformar a consciência ambiental em ações concretas, usando o controle de processos como ferramenta para impulsionar essas melhorias. Exatamente. E é aí que o conceito de janela operacional entra novamente. Você pode pensar na sustentabilidade como mais uma dimensão nesse espaço multidimensional, ou outra restrição que você precisa levar em consideração em suas estratégias de otimização. Então se trata apenas de maximizar o lucro, mas de maximizar o lucro dentro dos limites ambientais. É encontrar o ponto ideal onde o sucesso econômico e a responsabilidade ambiental se alinham. Esse é o objetivo final. Criar uma operação verdadeiramente sustentável que beneficie tanto o negócio quanto o planeta. Temos falado muito sobre os aspectos técnicos do controle de processos, mas acho importante lembrar que há um elemento humano em tudo isso. Os operadores na linha de frente, os engenheiros no bastidores, são eles que fazem tudo funcionar. Você está absolutamente certo. O controle de processos não se resume a algoritmos e equações, é sobre pessoas. É capacitar os operadores com as informações e ferramentas de que precisam para tomar decisões informadas em tempo real. É promover uma cultura de melhoria contínua, onde todos se envolvem na busca de maneiras de fazer as coisas melhor, com mais segurança e de forma mais sustentável. Então é construir uma equipe, uma comunidade de prática, onde todos compartilham esse compromisso com a excelência. Exatamente. E é aí que entra a liderança, criando um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas, onde sua expertise seja reconhecida e onde sejam incentivadas a assumir a responsabilidade e impulsionar essas melhorias. É inspirar a paixão pelo ofício, o orgulho de criar uma operação bem administrada, eficiente e ambientalmente responsável. Com certeza. Quando você tem esse tipo de cultura, as possibilidades são ilimitadas. O artigo do Marlin não aborda isso explicitamente, mas com toda a agitação em torno da IA e do aprendizado de máquina hoje em dia, não consigo deixar de me perguntar como essas tecnologias estão impactando o mundo do controle de processos. Imagino que estejam abrindo novas possibilidades empolgantes. Você está absolutamente certo. A IA e o aprendizado de máquina estão revolucionando o controle de processos, permitindo-nos enfrentar desafios que antes estavam fora do nosso alcance. Imagine usar o aprendizado de máquina para analisar grandes quantidades de dados históricos e identificar padrões sutis e relações que os humanos poderiam perder. Isso pode levar a modelos mais precisos, estratégias de controle mais robustas e até otimização mais eficiente. É como ter uma equipe de cientistas de dados virtuais trabalhando ao lado dos engenheiros humanos, ajudando-nos a extrair insights ocultos dos dados. Exatamente. E não se trata apenas de analisar dados. A IA também pode ser usada para automatizar tarefas que antes eram feitas manualmente, liberando operadores e engenheiros humanos para se concentrarem na resolução de problemas e na tomada de decisões de nível superior. Então é aumentar as capacidades humanas, não substituí-las. É criar uma relação simbiótica entre a inteligência humana e a inteligência da máquina. Essa é a chave. À medida que a IA e o aprendizado de máquina continuam avançando, podemos esperar ver aplicações ainda mais transformadoras no mundo do controle de processos, levando a operações mais seguras, eficientes e sustentáveis. Uma última pergunta antes de encerrarmos esta parte do mergulho profundo, algo que tem me intrigado ao longo da nossa conversa. Com todo esse foco na otimização, em ultrapassar os limites, existe o risco de nos concentrarmos demais nos números, nas métricas de desempenho e perdermos de vista o panorama geral. Uma preocupação válida e algo que precisamos estar atentos. É fácil nos envolvermos na busca pela eficiência e esquecer que o controle de processos, em última análise, é sobre servir às necessidades humanas. Certo, é produzir os produtos essenciais, abastecer as indústrias e fazer isso de forma segura, responsável e sustentável. Exatamente. Então, à medida que adotamos essas novas tecnologias poderosas e buscamos níveis cada vez mais altos de desempenho, precisamos manter esses valores humanos em primeiro plano. É encontrar o equilíbrio entre otimização e propósito, entre excelência técnica e responsabilidade ética. Não se trata apenas de construir sistemas inteligentes, mas de construir sistemas que sirvam à humanidade e contribuam para um futuro melhor. Esse é o objetivo final, e é isso que torna o controle de processos um campo tão fascinante e gratificante. É usar nosso conhecimento e engenhosidade para resolver problemas do mundo real e causar um impacto positivo no mundo. É transformar essas equações e algoritmos complexos em benefícios tangíveis para a sociedade e o meio ambiente. Com certeza. É aproveitar o poder da ciência e da tecnologia para criar um futuro mais sustentável e próspero para todos. Bem, não sei você, mas estou me sentindo bastante inspirado agora.
Abordamos muitos tópicos neste mergulho profundo, desde os detalhes dos cálculos de controle até o panorama geral da sustentabilidade e o elemento humano em tudo isso. E parece que apenas arranhamos a superfície do que é possível com o controle de processos. É verdade, a gente mal começou a explorar essa vasta paisagem do controle de processos. É verdade. À medida que você se aprofunda nos artigos e anotações que compartilhou, vai descobrir nuances e possibilidades ainda mais fascinantes. Estou animado para continuar explorando. Antes de finalizarmos esse mergulho profundo, eu queria retomar algo que a gente discutiu anteriormente. A ideia do controle de processos como uma jornada contínua de aprimoramento, né? Parece que sempre tem espaço para refinar as estratégias, para ir além. Sim, sim. Mas como você realmente identifica essas oportunidades de melhoria? Por onde você começa? Tudo começa com os dados. Coletar, analisar e compreender as vastas quantidades de informações geradas pelo processo. Isso pode envolver analisar tendências históricas, comparar o desempenho em diferentes condições de operação ou até usar análises estatísticas para identificar correlações e padrões. É como ser um detetive em busca de pistas sutis que apontam para áreas onde as coisas podem ser melhoradas. Exatamente. E essas pistas podem surgir de lugares inesperados. Você pode descobrir que um ajuste aparentemente pequeno em um parâmetro de controle tem um impacto surpreendentemente grande no desempenho geral. Ou pode descobrir que um equipamento específico está operando com menos eficiência do que o ideal, levando a um aumento no consumo de energia ou na geração de resíduos. Questionar constantemente as premissas, né? Desafiar o status quo e buscar oportunidades ocultas de otimização. Precisamente. É aí que as ferramentas de monitoramento e diagnóstico de longo prazo entram em ação. Ao acompanhar os indicadores-chave de desempenho ao longo do tempo, você pode identificar tendências e anomalias que podem indicar a necessidade de ajustes. É como ter o dedo no pulso do processo, monitorando constantemente sua saúde e buscando maneiras de melhorar seu bem-estar. Como rastreador de fitness, mas para toda a planta, monitorando constantemente os sinais vitais e alertando sobre potenciais problemas. Uma ótima analogia. Assim como um rastreador de fitness pode te ajudar a identificar áreas em que você pode melhorar sua saúde e bem-estar, essas ferramentas de monitoramento de processos podem te ajudar a identificar áreas em que você pode melhorar a eficiência, a segurança e a sustentabilidade da planta. Mas encontrar essas oportunidades de melhoria é só uma parte da história, né? Quem realmente impulsiona e implementa essas mudanças. É um esforço colaborativo, envolvendo operadores, engenheiros e muitas vezes até a gerência. Os operadores estão na linha de frente, observando o processo em primeira mão e geralmente são os primeiros a notar quando algo não está certo. Eles podem fornecer insights valiosos sobre as nuances do processo e sugerir potenciais áreas de aprimoramento. Eles são os olhos e ouvidos da operação, né? Fornecendo uma perspectiva crucial do nível do solo. Exatamente. E aí temos os engenheiros, que trazem sua expertise técnica para analisar os dados, desenvolver soluções e implementar as melhorias. Isso pode envolver o ajuste dos parâmetros de controle, a modificação de equipamentos ou até mesmo o redesenho de parte do processo. Então, uma parceria entre o conhecimento prático dos operadores e as habilidades técnicas dos engenheiros. Precisamente. Essa parceria é fundamental para o sucesso. Você precisa dessa sinergia entre as pessoas que entendem o processo profundamente e as pessoas que têm as ferramentas e o conhecimento para fazer as mudanças acontecerem. A gente falou muito sobre a otimização de processos existentes, né? Mas e o projeto de novos processos com a controlabilidade em mente desde o início? Sim. Parece que isso poderia evitar muitas dores de cabeça no futuro. Você está absolutamente certo. Projetar para controlabilidade está se tornando cada vez mais importante, especialmente à medida que os processos se tornam mais complexos e integrados. É pensar em estratégias de controle desde o início da fase de projeto, considerando fatores como o posicionamento dos sensores, a seleção dos atuadores e o comportamento dinâmico geral do processo. Então é integrar as considerações de controle ao DNA da planta, em vez de tentar implementá-las posteriormente. Exatamente. E esse investimento inicial em controlabilidade pode trazer grandes dividendos no futuro, resultando em partidas mais suaves, operação mais estável e menos surpresas inesperadas. Mudar de uma mentalidade reativa para uma mentalidade proativa, né? Antecipando os desafios de controle e abordando-os de frente durante a fase de projeto. Precisamente. Essa abordagem proativa é essencial para criar processos verdadeiramente eficientes, resilientes e sustentáveis. Para a gente finalizar nosso mergulho profundo, eu gostaria de deixar nossos ouvintes com uma reflexão final, algo para ponderar enquanto continuam a explorar esse mundo do controle de processos. Falamos sobre o poder da tecnologia, a importância da expertise humana e a busca pela melhoria contínua. Mas, em última análise, o controle de processo não se trata apenas de domínio técnico, né? Mas de usar esse domínio para servir um propósito maior. Um insight profundo.
Trata-se de aproveitar o poder da ciência e da engenharia para criar um mundo melhor. Um mundo em que as indústrias operem com segurança e sustentabilidade, em que os recursos sejam usados com sabedoria, em que a inovação impulsione o progresso sem comprometer a saúde do nosso planeta. Então é ver o controle de processos não apenas como uma disciplina técnica, mas como uma força para o bem, uma maneira de moldar um futuro mais positivo. Exatamente. É reconhecer que temos a responsabilidade de usar nosso conhecimento e habilidades para criar um mundo do qual nos orgulhamos de deixar para gerações futuras. É abraçar esse senso de propósito, essa vontade de fazer a diferença e usar o controle de processos como uma ferramenta para transformar essas aspirações em realidade. Bem, com essa nota inspiradora, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo do controle de processos. Espero que você tenha apreciado a jornada tanto quanto nós. Foi um prazer compartilhar esses insights com você. E lembre-se, esse é apenas o começo. Há todo um universo de conhecimento e possibilidades esperando para serem explorados. Mantenha esses artigos e anotações à mão, alimente sua curiosidade e continue explorando esse mundo fascinante do controle de processos. Imagine um futuro onde o controle de processos impulsionado por IA não apenas mantém as plantas funcionando perfeitamente, mas também se ajusta autonomamente às demandas do mercado e à disponibilidade de recursos, levando a níveis de otimização com os quais só podemos sonhar hoje. Incentivemos a reflexão sobre como esse futuro pode ser e o papel que cada um pode desempenhar na sua construção. Até a próxima e boa exploração!